Boa noite, irmãs e irmãos. Sejam bem-vindos para mais uma reflexão bíblica de hoje, para o nosso culto de oração. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Está naquela sessão chamada de Sermão da Planície, né? Então a nossa reflexão hoje será sobre Lucas, capítulo 6, os versículos 37 e 38. Sejam bem-vindos os que estão chegando. Boa noite a todos. Geraldo está aí, a Lídia. Bom, vamos dar início então à nossa reflexão de hoje. Eu gostaria de convidá-los. Aliás, antes vamos fazer uma pequena oração. Novamente, boa noite. Boa noite, irmã Edna, Isabela, pastor João Miguel. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te damos graças por esse momento em que temos oportunidade como igreja, ainda que remotamente, de nos reunir nos nossos lares, participando da transmissão conjunta e receber da tua palavra instrução e também partilhar das nossas súplicas, das nossas orações, daquilo que nos inquieta e também participar das nossas alegrias por meio de ações de graças. Nós te damos graças, portanto, te agradecemos em nome de Jesus, por cada um que veio, cada um que vai estar conosco participando e pelos que virão depois. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós vamos ler o nosso texto hoje para reflexão no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. Nós intitulamos essa nossa reflexão de hoje de um pacote cheio ou vazio de disposições e de recompensa. E à medida que a gente começar a falar aqui sobre o texto, esse tema ficará mais claro para aqueles que nos acompanham. O texto diz o seguinte, Lucas 6, versículo 37 e 38, vocês podem nos acompanhar aí, abrindo sua Bíblia ou ligando a sua. Diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Esse é um texto pequeno, mas muito rico, evidentemente, para a nossa reflexão. É uma pequena passagem que tem um paralelo em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1 até o 5, pertencente àquele bloco chamado convencionalmente, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, de Sermão do Monte. Aqui em Lucas, porque nós temos um contexto diferenciado, esse mesmo bloco de ensino de Jesus está disperso entre o capítulo 6 e o 11 de Lucas, e aqui é chamado então de Sermão da Planície, ou Sermão do Plano. No texto de Lucas, ele segue uma sessão, né, dedicada aos cuidados com os outros. E, portanto, a gente poderia chamar essa sessão de uma sessão dedicada ao amor ao próximo. Quando nós chegamos aqui nesses dois versículos, entretanto, nós vemos uma espécie de deslocamento. Agora, o público ou as pessoas-alvo não são mais os de fora. Não é mais o meu próximo, o meu vizinho, de modo em geral, mas aqueles pertencentes à comunidade da fé, à igreja. E isso fica tão claro na medida em que Jesus começa a fazer as exigências. Aqui, nós vamos ter uma seção constituída de 2 proibições e 2 mandamentos.
Então eu gostaria que vocês voltassem comigo ao texto, né, para a gente analisar no texto que lá, primeiramente, temos duas proibições, no versículo 37, na parte A e na parte B. As duas proibições são: não julgueis, não condeneis. E então passamos da 37, parte C, a parte final do versículo, e 38, parte a dois outros mandamentos, que são perdoai e dai. São mandamentos, estão no imperativo. Todos aí estão no imperativo. Então nós temos duas proibições e dois mandamentos. E a essas proibições e mandamentos seguem ambos suas respectivas consequências. O primeiro bloco que nós vamos ver aqui é o bloco das proibições: julgar e condenar. O que está em questão aqui no Sermão do Plano, quando Jesus diz para os seus discípulos que eles não devem julgar, ou que eles devem se abster do julgamento em relação aos membros da comunidade? Porque isso parece ser muito, deixa eu achar um termo aqui, contraintuitivo. Por que contraintuitivo? Porque na nossa vida comunitária a gente faz julgamento o tempo inteiro. Nós julgamos as pessoas e julgamos, portanto, os seus atos, e nós censuramos as pessoas quando elas praticam algum ato considerado desaprovável pela comunidade ou pela moral do grupo, e nós elogiamos as pessoas quando elas praticam um hábito ou praticam uma ação que é considerada louvável. Então, o que exatamente Jesus quer dizer aqui? Porque isso parece ser contraintuitivo. Parece contra as nossas práticas sociais e nossas práticas morais. Além disso, nós temos que considerar que ele certamente não está considerando aqui o âmbito social mais amplo, como, por exemplo, a esfera jurídica. No âmbito jurídico, nós temos pessoas que têm a tarefa de exercer julgamento em relação a crimes, em relação a contendas, a contravenções na sociedade em geral. E a própria ordenação da sociedade exige a figura dessa pessoa, portanto, exige a figura do juiz e exige a figura de instâncias judicativas como tribunais. Se isso é assim, nós precisamos então considerar que Jesus está deixando de lado esse aspecto. Porque não seria natural achar que Jesus está proibindo toda espécie de julgamento. Isso simplesmente não faz sentido. Como eu disse, a própria ordenação da sociedade exige a figura de juízes e de cortes para julgar crimes, para julgar contravenções, etc. Para o bom funcionamento da sociedade. Isso também não pode significar que não podemos exercer julgamento moral sobre pessoas e instituições enquanto membros pertencentes a associações ou a grupos ou mesmo na igreja. Considerem, por exemplo, que lá no livro de Atos dos Apóstolos tem um certo momento em que dois membros da comunidade são apresentados cada um por vez, apresentados a Pedro para dar conta de seus atos. Nós estamos nos referindo àquele episódio de Ananias e Safira. Mas há um outro caso, por exemplo, mais grave, na comunidade de Corinto, por exemplo, quando Paulo, por exemplo, reclama da comunidade o fato dela ter se eximido de julgar um dos membros que cometeu um ato que causou perplexidade a todos da comunidade. Ele então pergunta: por que vocês não expulsaram esse transgressor? Então, do que exatamente Jesus está falando aqui quando ele diz que nós não devemos julgar na comunidade? Então, deixa eu voltar. É por isso que eu falei que o que Jesus diz aqui
se pegarmos assim por alto, sem refletir mais profundamente no seu contexto, parece ser contraintuitivo. E parece ser também contra as nossas práticas sociais estabelecidas. Então precisamos discernir na comunidade, como membros da comunidade, o que exatamente está proibindo. O que eu entendo e o que muitos exegetas entendem dessa sessão é que Jesus está proibindo pelo menos 2 tipos de coisas na comunidade. Um seria a crítica impiedosa do julgamento que compromete a reputação e a vida ativa do irmão ou da irmã. Veja só, quando nós julgamos, e nós fazemos isso o tempo inteiro, nós podemos ter dados suficientes para fazer um julgamento ou podemos não tê-los. Se nós não temos dados suficientes, todo o conhecimento da ação, das implicações da ação do outro, eu preciso me abster de julgá-lo, porque é muito provável que eu vá errar no meu julgamento. Mas não é sequer isso que o Senhor está considerando aqui. O que Ele está considerando é que nós assumamos uma atitude de criticismo impiedoso em relação ao outro, a ponto de, como a gente diz no nosso ambiente, de queimar o outro, de colocar óbices à sua ação futura ou afetar a sua reputação, a maneira como ele é visto socialmente pelo grupo e como ele é aceito pelo grupo. Se nós assumimos esse tipo de crítica impiedosa ao outro, evidentemente que nós estamos comprometendo a sua maneira de viver entre os outros, a sua credibilidade, a sua reputação. E o Senhor está dizendo que na comunidade, na sua comunidade, a comunidade dos cristãos, nós precisamos nos abster desse tipo de coisa. O segundo elemento, a segunda coisa que isso pode significar é que nós não podemos assumir a condição também de juízes em relação às outras pessoas, no sentido de dizer acerca da sua destinação, sobretudo da sua destinação espiritual e eterna. Nós simplesmente não temos condições de dizer, por exemplo, dentro da comunidade, por conta das ações do indivíduo, de uma ou outra ação, se o indivíduo é ou não salvo, ou se ele vai ou não para o céu, alguma coisa desse tipo, ou se ele vai para o inferno. Vejam só, eu vi uma ocasião algo que me deixou perplexo, que me deixou chocado. E não são muitas coisas que me deixam chocado nesse aspecto. Mas eu vi uma ocasião, eu estava lendo um blog de um teólogo da nossa tradição, um teólogo batista norte-americano, é desnecessário citá-lo aqui, citar o seu nome, mas ele falava sobre um acontecimento do século XVII, aliás, do século XVI, que implicava Zwinglio, o reformador suíço. E ele disse no seu blog, com todas as letras, que o Zwinglio iria para o inferno porque Zwinglio participou do julgamento de Baltazar Maia, um anabatista. E aí eu me perguntei, mas peraí, ele está se arrogando a condição de Deus? Ele está querendo dizer que ele está batendo o martelo e dizendo, esse cara vai para o inferno. O grande reformador suíço, o indivíduo que trabalhou incansavelmente na obra de Deus para reformar os vários cantões na Suíça e trazê-los à fé evangélica, porque esse indivíduo cometeu um erro, um equívoco ao julgar um outro. Veja só que está entrando a questão do julgamento também. Quer dizer, Zwinglio errou ao julgar alguém, e porque Zwinglio errou ao julgar alguém, ele agora acha que tem o direito de julgá-lo e dizer que ele vai para o inferno. Então ele colocou Zwinglio no inferno. Eu acho isso muito engraçado, mas ao mesmo tempo isso é de causar perplexidade. E quem somos nós para dizer isso das pessoas? Nós nos colocamos justamente no lugar de Deus. E é isso justamente o que Jesus está dizendo aqui. Se eu não tenho os dados para julgar alguém, se eu não tenho dados objetivos para fazer
um julgamento sobre uma pessoa, sobre os seus atos, eu preciso me abster de fazê-lo, porque a pressa em condenar as pessoas frequentemente leva ao erro. E nós vivemos num contexto, vamos pensar o da nossa própria comunidade, mas tem um contexto mais amplo, por exemplo, da política e outros contextos, em que pessoas podem ser simplesmente condenadas pela palavra de alguém ou pelo testemunho de alguém, e se comprovar depois que aquilo foi um engodo, ou que aquilo foi errado, ou que foi um erro de perspectiva, e depois ele ser inocentado. E depois, como é que nós ficamos? Então é preciso tomar cuidado com essas coisas. E na comunidade o que Jesus está dizendo é: abstenham-se de julgar. Não se apressem em condenar ninguém. Essa é a segunda parte. Porque o julgamento errado costuma trazer também condenação. Então a segunda proibição está implicada já na primeira. Se eu me apresso em julgar, eu me apresso também em condenar. Ao condenar as pessoas, nem sempre nos damos conta do peso que assumimos, do que mobilizamos em termos de carga moral sobre os envolvidos, sobre os alvos de nosso julgamento, e nem sempre avaliamos o impacto de nossa crítica ou de julgamento sobre a vida do outro. Julgar, na verdade, sobretudo com justiça, não é tarefa fácil. Por isso, nosso Senhor nos ordena não julgar se não tivermos essa atribuição sociolegal no contexto social mais amplo, ou se na comunidade cristã não tivermos os dados objetivos suficientes para levar a comunidade a tomar uma decisão nesse sentido. Julgar o outro é uma tarefa muito complicada. A igreja pode fazê-lo como comunidade, evidentemente, e deve fazê-lo quando ela tem as condições para isso, quando ela tem todo o saber, quando ela tem uma clareza solar sobre aquilo que está sendo julgado, sobre aquele ato que está sendo julgado. Mas se ela não tem isso, ela deve se abster de julgar. É isso que o Senhor está dizendo. E em seguida nós precisamos nos perguntar, aqui à luz do texto, quais são as consequências do julgar e condenar. Jesus nos faz saber que o juiz da comunidade é Deus. E de que modo Deus julga? O verbo que ele usa aqui para falar da ação de Deus é um verbo que está no futuro. Se nós olharmos para o texto, e vocês verão isso, não há um sujeito aqui para o texto. Mas o verbo está no futuro, passivo. E quando o verbo aqui, na estrutura da língua em que foi escrito o Novo Testamento, está no futuro, passivo, antecedido pela conjunção negativa, por esse não, então, não sereis julgados, não sereis condenados. O sujeito da passiva aqui dos verbos, da voz passiva, é Deus, nesse caso. Então, o que ele está dizendo é: não julguem para que Deus não os julgue. Não condenem para que Deus não os condene. Então, isso é algo muito sério. Então, o que ele está dizendo? Vamos retomar. Não é que nós não podemos julgar, mas que na comunidade nós precisamos abrir mão de fazê-lo se não temos as condições de fazê-lo. Se não temos todos os elementos para isso, as condições, as prerrogativas, etc. Isso cabe a Deus fazer. E o que ele está dizendo é: nós não podemos julgar, não devemos, porque é Deus quem nos julga. E Deus julga aquele que julga os outros. Nós não podemos condenar, porque é Deus apenas quem condena. E se condenamos os outros, incorremos também na condenação de Deus, porque não temos essa atribuição. Então tomemos cuidado ao fazer isso. O que Jesus está dizendo para a gente de uma maneira muito simples é nos fazer uma advertência com relação a julgar e condenar, criticar as pessoas. Temos condições de fazê-lo? Se não, abstenhamos de fazê-lo. Essa é a questão. E não há muitas considerações. Jesus é interessante porque ele não está fazendo nenhuma consideração de natureza pessoal aqui, ou das motivações pessoais que nós temos para fazer isso ou não. Ou do sentimento que nós temos em relação a alguém para poder julgar ou para poder condenar. Ele está simplesmente dizendo, formalmente,
vocês não devem fazê-lo. Não entra aqui em consideração nossas motivações pessoais ou nossos sentimentos em relação a isso. Porque o sentimento é muito traiçoeiro. O que nós sentimos em relação ao outro pode me trair. O meu sentimento pode me levar a julgar o outro mal. Então isso não está em consideração aqui na fala de Jesus. O verbo, então, que ele usa está no futuro. Nas duas ocasiões, 37a e 37b. Não sereis julgados, não sereis condenados. Ele nos faz saber que quando abstemos de criticar impiedosamente os outros e de condená-los, por sua vez, por seus supostos erros, quando nós fazemos isso, podemos esperar de Deus, que é aquele que avalia nossos atos com justiça, que ele não nos condene e que ele não nos julgue. Vejam só, então, a questão. Então, não condenem, não sejam condenados. Não julguem antes, não sejam julgados. Ele não diz que nós não merecemos ser julgados por Deus, ou que Deus não nos julgará. Mas ele diz que Deus será generoso em não nos julgar segundo as nossas falhas. Que ele será generoso em não nos condenar segundo aquilo que nós merecemos, ou por aquilo que nós merecemos. Deus é aquele que não lança o nosso erro em face. Ele é aquele que não nos cobra quando erramos, que não nos condena quando nós fazemos alguma coisa que não possui mérito ou que é viciosa. Antes, ele sinaliza com a sua graça uma liberação para conosco. Liberação em relação a quê? Liberação em relação a ter comunhão com ele, sendo o que nós somos, pessoas injustas, o mais das vezes. Isso que está em questão. O segundo bloco, então, de mandamentos, entra agora perdoar e doar. E talvez o que seja mais interessante nesse texto é justamente que esses dois verbos venham juntos. Que eles venham colocados uma espécie de dupla, em 37c e 38a. Ele diz aqui, perdoai e dai. Perdoai, dai. São dois mandamentos que a gente pode chamar de mandamentos de liberalidade. Eles também são seguidos de suas consequências no futuro. No caso do 37, parte C, ele diz, e sereis perdoados. E o sujeito aí pode ser bem Deus. De novo, também é um passivo. Mas quando nós chegamos no 38, dai e dar-se-vos-á, será dado. O passivo também, o verbo também está na passiva, mas o sujeito dele agora não é Deus. Dai e será dado. Aliás, desculpem. Ele diz, dai e dar-se-vos-á, ou seja, será dado para vocês. Também, de novo, é Deus quem dá. Então, de novo, aqui nós temos também o passivo, que é chamado de passivo divino. É quando acontecem essas situações em que o verbo passivo, na voz passiva, tem Deus por sujeito. Deus é o sujeito da passiva. Perdoar e dar são gestos de liberalidade, de generosidade. Por isso que eles vêm juntos aqui. Se você não é generoso, ou se eu não sou generoso, eu não sei o que é perdoar. Eu deixo de ser generoso com o outro. Não perdoar é não ser generoso, é não ser liberal. Quem não perdoa nada nem ninguém, parte do pressuposto de ter o direito de guardar para si. É por isso que eu estou dizendo que quem não perdoa não é generoso nem é liberal. Porque quem não perdoa parte do pressuposto de guardar para si aquela lembrança de entesourar as 7 chaves no cofre da sua existência, aquela lembrança ressentida em relação à falta do outro. Ou seja, de reter para si, reter na memória aquilo que o outro fez e sempre lembrar. E sempre usar isso como arma contra esse outro ou outra. É por isso que quem não perdoa, ou quem diz não ter a capacidade de perdoar,
na verdade, não consegue ser generoso. Não tem generosidade no coração. Assim como abrir a mão para dar, para partilhar, esse é o segundo verbo, o segundo mandamento, para partilhar com os outros aquilo que se tem, seja pouco, seja muito. Perdoar também consiste num gesto generoso de acolhimento. Assim como não admitir na partilha que o outro seja necessitado, no perdão não se admite que o outro seja isolado e tratado como inimigo irreconciliável. É por isso que os dois vêm juntos. Os dois estão relacionados. É coisa de generosidade, de liberalidade. Eu já vi pessoas me falando, em algumas ocasiões já ouvi pessoas falando, eu não consigo perdoar. E eu disse para uma pessoa certa ocasião, mas perdoar não significa levar para sua casa. Perdoar significa ser capaz de liberar para o relacionamento. Permitir, dar chance para o outro de adentrar o relacionamento. Eu mencionei aqui há pouco tempo que Jesus perdoou Judas, sabendo o que ele faria, e o perdoou de antemão. Quando chega para ele, quando está sendo traído e diz, amigo, o que você vai fazer, faz logo. Mas Jesus fala, amigo. Você não chama amigo a um traidor. Você não chama amigo alguém de quem você guarda ressentimento e rancor. Você só é capaz de chamar amigo alguém que você admite a sua convivência. E, sobretudo, a sua convivência privada. Privar com ele daquilo que os outros também privavam, os outros discípulos. Era isso que ele oferecia para Judas e ofereceu para Judas. Então, perdoar é ter a capacidade de dar ao outro, de abrir para o outro a possibilidade de um relacionamento renovado, reconciliado. A Bíblia diz que nós, em relação a Deus, éramos seus inimigos. E a função de Jesus Cristo é nos reconciliar com Deus. E o apóstolo Paulo diz que a sua pregação, que o seu ensino é um ministério da reconciliação. No sentido, primeiro, de reconciliar os homens com Deus por meio de Cristo e depois nos reconciliar uns com os outros. Porque também nós nos tornamos, com frequência, inimigos uns dos outros. Com que frequência nós não rompemos amizades? Com que frequência nós não rompemos relacionamentos? Porque não somos capazes de oferecer perdão para o outro. Porque não temos a generosidade de abrir o espaço da nossa convivência e do nosso coração de novo para aquele que cometeu alguma falta contra nós. Então, são esses mandamentos que Jesus está deixando para a nossa comunidade, que está deixando para mim, que está deixando para você. A ira, a raiva, a chateação que você teve com alguém não pode constituir a decepção, não pode constituir um óbice a ter um relacionamento cristão com o outro, de amor, de amizade, de assistência mútua. É por isso que ele coloca aqui junto os dois verbos, perdoar e dar. São duas atitudes de generosidade. Só perdoa quem é generoso, assim como quem dá o que tem é generoso. As duas coisas vêm juntas. Se você não é capaz de perdoar alguém, você precisa pedir a Deus essa capacidade. E, de novo, aqui Jesus não está entrando em considerações de natureza afetiva ou emocional. Eu não me sinto bem perto de fulano, não gosto do que fulano faz, ou não gosto do que fulano fez, ou do que ele crê, ou do que ele pensa, ou disso ou daquilo. Não entra em consideração esses afetos. Se o ministério da reconciliação, que é a palavra que nós pregamos, nos diz que devemos nos reconciliar com Deus, nós devemos mostrar que nos reconciliamos com Ele, nos reconciliando entre nós.
Quantas divisões, quantas querelas nós já tivemos entre nós, entre o nosso próprio povo, ao longo do século, porque nós fomos incapazes de conceder ao outro o mesmo espaço de vivência que o nosso. Um teólogo da nossa tradição, salvo engano, Edgar J. Young, dizia que os batistas somos como gatos, quando nós brigamos, a família aumenta. Uma referência sutil que ele fez ao fato de que o nosso grupo é muito grande, mas ele é marcado por dissensões e por divisões. Boa parte dessas divisões e dessas dissensões vem do fato de que nós não admitimos que o que pensa diferente assista ao mesmo espaço, sirva no mesmo espaço da graça de Deus que nós. Se nós atuamos assim, nós não estamos sendo discípulos de Jesus Cristo. Porque o que Jesus está nos convidando a fazer é: sejam capazes de acolher. Sejam capazes de acolher. Sejam capazes de perdoar. Assim como vocês são capazes de dar daquilo que vocês possuem. De dividir aquilo que vocês têm. De partilhar aquilo que é comum. Compartilhar, portanto. Então, se recebemos o perdão de Deus, precisamos saber oferecer o perdão para os outros. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós sabemos que não foi porque merecemos. Do mesmo modo, nós oferecemos o perdão para o outro, não é porque o outro merece, é porque ele precisa e porque eu também preciso. De uma relação sadia com ele no mesmo espaço da graça, que é o da comunidade cristã. E é isso que o Senhor nos ordena. Ele não pede, ele ordena. São mandamentos, são 4 mandamentos em 2 versículos apenas. E aqui nós chegamos ao final do texto com a medida que nos permite medir essas relações. A medida que trata, a medida aqui que pode ser cheia ou que pode ser vazia. Por isso que eu mencionei no início, que eu falei do título da nossa mensagem, e falei que ela faria sentido no final das contas, quando eu falei sobre o estar cheio ou estar vazio. Porque a nossa medida pode estar cheia ou pode estar vazia. Ou pode estar cheia de coisa errada também. A medida de Deus, Jesus está dizendo, é essa que nós precisamos utilizar para julgar, para não condenar, para julgar no sentido de avaliar e não de condenar previamente. Medida para perdoar e medida para dar. É a medida da generosidade. A medida de Deus, ela não encontra parâmetro nas nossas transações comerciais ou relacionais cotidianas, marcadas ou baseadas na reciprocidade, numa espécie de quid pro quod. Nós temos a expressão em português que veio do latim, qui pro quo, que tem um outro sentido, normalmente tem um sentido de confusão. Mas qui pro quo é a reciprocidade, é o toma lá da cá. A medida de Deus não está baseada na reciprocidade, que marca os nossos relacionamentos, que parametra nossos relacionamentos. A medida de Deus extrapola a medida humana. E é por isso que Jesus usa verbos aqui que tratam justamente da medida dos produtos que as pessoas consomem no cotidiano. E esses produtos eram medidos para vender ou para estocar. E ele diz, a medida de Deus é uma boa medida. Recalcada, é aquela que vai até em cima. E começa a extrapolar. E quando começa a extrapolar, você recalca, afunda, para caber mais, ou mexe na lata para caber mais. E ele diz, generosamente vos darão. Generosamente serão dadas aqui. Aqui o verbo já muda, não é mais Deus. Eles darão.
O que ele está dizendo, portanto, que a comunidade inteira, a comunidade cristã, quando assume, quando se parametra pelo parâmetro de Deus, quando ela se orienta pelo paradigma divino, que é da generosidade, da bondade, do extrapolamento, ela mesma saberá ser liberal na apreciação dos erros dos seus membros e não terá pressa em julgá-los. Todos nós erramos. Todos nós cometemos erros. Nós não precisamos nos apressar em julgar ninguém, tampouco em condenar as pessoas. A comunidade de Jesus, ela não é uma comunidade perfeita. Ela é uma comunidade de seres humanos perdoados, receptores da graça de Deus, que precisam saber, que precisam aprender também a perdoar, a dividir, a compartilhar, a serem generosas nos seus relacionamentos uns com os outros. A medida será a mesma que nós aplicarmos. A mesma que nós aplicarmos será que nós recebemos, ou que nós receberemos. Generosidade, liberalidade funcionam sempre que julgamento, perdão e doação estiverem em questão no nosso horizonte de ação. Que o Senhor Deus nos abençoe e conceda a cada um de nós essa disposição permanente para não julgar o outro, para não condená-lo, enfim. E a condenação é fruto justamente do juízo apressado. A disposição para perdoar, independente de se estamos nos sentindo bem ou não, a disposição para dar. Para dar não porque eu estou sentindo bem, mas porque reconheço a necessidade do outro. Que Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, nós vamos partir nesse momento para os nossos motivos de oração. É uma das razões também para esse nosso encontro de quinta-feira. Me dão licença só para eu tomar uma água. E nós temos um bom número de motivos aqui hoje para a gente orar. E, evidentemente, que não faremos todos aqui nesse momento, mas o que eu os convido é que orem comigo por alguns desses motivos, mas que retenham consigo algumas dessas razões também para orarem durante o final de semana, ou amanhã, no sábado, no domingo e durante o resto da semana. Hoje, dia 27/8, muito bem lembrado, a irmã Dani nos lembrou, embora a gente sempre faça questão de olhar também no dia o que está sendo celebrado ou comemorado no dia do nosso encontro. Dia 27, dia do psicólogo. E eu tenho algo bem brevezinho para dizer sobre isso, até como homenagem, né, para a Dani, para todos os psicólogos e psicólogas, todos os profissionais de saúde mental, todas as pessoas que trabalham nesse ofício que exige discernimento, treinamento e ciência. A psicologia não surgiu agora. A psicologia existe desde os inícios da humanidade. Como objeto de reflexão filosófica, a psicologia surge lá atrás, já no século IV a.C., com Platão. Talvez nesse sentido Platão seja o pai ou um dos pais da psicologia. Mas quem deu título à disciplina e a separou como um objeto de estudo à parte, desde então chamado de psicologia, foi Aristóteles, o discípulo de Platão, no século IV. Então Aristóteles, nesse sentido, é o pai da psicologia filosófica, pelo menos. E a psicologia ficou como campo de conhecimento atrelado à filosofia até o século XIX, quando então ela se autonomiza como saber científico, né, um saber médico-científico, para descrever e estudar o comportamento humano. E a partir daí, então, a psicologia se constitui como ciência moderna, como ciência humana, ciência do comportamento.
Então, a sua existência como ciência autônoma é recente, mas como saber é bem antigo. É tão antigo quanto a própria filosofia. Então, nesse dia, a gente agradece a Deus pela atividade daqueles que trabalham com a saúde mental, emocional das pessoas, com aqueles que se dedicam a essa bela ciência, ao conhecimento, né, intrincado do comportamento humano. E então deixamos para a Dani um abraço. Tá, Dani? Sinta-se abraçada aqui por nós. Nós gostaríamos de colocar também como objeto de oração, além das ações de graças, né, gostaríamos de colocar a família do irmão Dário. Ele perdeu essa semana o irmão, Darli. O enterro foi ontem, né? E vamos colocar aqui a família do irmão Dário no nosso radar aqui de oração, né? Pedindo a Deus conforto e o consolo do Espírito para a sua família enlutada. Nós vamos orar também, colocar 2 pastores aqui no nosso radar de oração aqui. O pastor Roldão vai fazer uma cirurgia que exige cuidados, né? Cuidados especiais. E o pastor Adailton, da Igreja Batista Liberdade, em Boa Vista, Roraima, que já vem de uma longa internação de mais de 40 dias em razão da Covid. Que vamos pedir que Deus também esteja atuando na vida dele e dos profissionais de saúde que estão cuidando dele, médicos, enfermeiras, para que ele se restabeleça e se recupere, tanto ele quanto o pastor Roldão. O irmão Rogério pede oração para si mesmo e para a família, e para alguns membros da família. A irmã Zilane também pede por sua vida espiritual e pela família. A Lídia também pede pela família e, em especial, pela sobrinha Michele, que está em tratamento, né, em busca, e os médicos estão lá em busca de uma melhor medicação para poder fazê-la melhorar e retomar a sua vida. Então vamos colocar esses irmãos e irmãs diante do Senhor em oração para que Deus cuide deles e ao mesmo tempo agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos e que tivemos aqui de conversar, né, ainda que remotamente, sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por toda bondade e misericórdia com que o Senhor nos cobre. Te agradecemos pelo perdão que nos ofereces em Cristo Jesus, a despeito de quem nós somos e do que fazemos, porque nos cobres com misericórdia e amor e nos acolhes em tua família. Que tenhamos, ó Senhor Deus, disposição para sermos também acolhedores em relação a todos aqueles que se aproximam de nós. Que sejamos também, ó Senhor Deus, generosos e liberais nesse acolhimento, em oferecer perdão e cuidado para aqueles que precisam. Colocamos diante de Ti esses irmãos e irmãs que estão solicitando ao Senhor Deus o Teu cuidado, solicitando cura, pedindo ao Senhor Deus a Ti, seja o conforto, o consolo espiritual, a Tua atuação em relação a uma doença particular ou a uma situação particular de internação ou de cuidado médico. Pedimos ao Senhor Deus que, em relação a todos, o Teu Espírito Santo opere e realize, Senhor Deus, aquilo que nem mesmo os médicos podem realizar. Mas ser também, ó Senhor Deus, com esses profissionais da saúde, da medicina, que estão cuidando dessas pessoas. Que eles realizem o seu melhor e que o Senhor leve a bom termo o tratamento, o empenho que eles estão fazendo em prol dessas pessoas, os quais colocamos diante de Ti. Pedimos também pela Tua igreja, pelo Teu povo, por aqueles cristãos que estão desanimados nesse momento, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde na fé, na confiança e na confissão do Senhor Jesus como Senhor. Em nome de quem nós te pedimos, agradecidos. Amém. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs, e assim que pudermos, nos veremos de novo. Amém. Tchau, gente.